Olá, tudo certo? Estamos na quarta aula da jornada de estudos produtivos. Exatamente, essas aulas ficaram gravadas. Essas aulas aconteceram online, ao vivo no meu Instagram, mas mesmo assim resolvi gravar. Resolvi gravar porque não tive condições de baixar a tempo, de salvar os vídeos ao vivo. Mesmo assim, eu anotei, então aqui eu tenho minhas anotações. Se eu olhar para o lado, está relacionada às minhas anotações, um pouquinho para baixo, que são as minhas anotações relativos ao que a gente conversou também lá no ao vivo, algumas coisas que eu lembro, que eu anotei, e mesmo assim, algumas coisas que eu também falei lá e eu estou acrescentando algumas coisas novas, caso eu não tenha falado, caso você tenha anotado algumas coisas lá e eu não tenha falado, não tem problema. A ideia aqui, na verdade, é sempre contribuir com o essencial, de uma maneira simples, prática, que você consiga colocar essas estratégias no seu dia a dia em relação aos seus estudos, ou a sua leitura, aos seus estudos, ao que você está precisando agora focar no seu embasamento teórico, ou no seu embasamento prático teórico, talvez, ou então na resolução das suas questões, em você estruturar melhor os seus métodos de ensino-aprendizagem, no caso, né, de utilizar o cérebro da melhor maneira possível para você se concentrar mais ainda nos seus estudos e ser mais produtivo, mais produtiva em relação aos resultados que você quer colher. Porque muitas vezes, eu estava até falando na outra aula, a pessoa está há tanto tempo estudando, está quase chegando lá onde ela quer e às vezes ela desiste, joga a toalha e não quer mais. Então, o que acontece muito? Há esse desgaste, há esse esgotamento mesmo mental de que, puxa vida, eu já me esforcei tanto e até agora ainda não passei onde eu quero. Bom, deixa eu te falar uma coisa, respira fundo, sacode a poeira, que as coisas vão fluir para você alcançar o seu objetivo. Às vezes está faltando um pouquinho ali e você vai na hora de cravar a sua bandeira lá, onde você alcançou no seu resultado, tá lá pertinho. Então deixa eu te falar, vai acontecer, calma, tenha consciência, tenha ideia de que isso vai acontecer e que são pequenos detalhes, pequenas questões nessa sua jornada que vão fazer você se concentrar, você estabelecer o seu centro, para você se acalmar na hora de fazer a sua prova, porque, cara, tenho certeza que lá na sua memória de longo prazo, que você tem feito, tem estudado, tem repetido seus estudos, você vai alcançar o seu objetivo. Então, calma, discernimento, começa a se centrar, faz uma meditação, uma atenção, exercita a atenção plena, que é a mindfulness, procura estratégias para minimizar um pouco mais essa sua ansiedade, esse nervosismo que dá diante de uma avaliação, de uma prova de qualificação, de uma prova de concurso. Tem pessoas que tentam várias vezes e ainda não alcançou o objetivo. Deixa eu te falar, você vai alcançar. Eu sei disso. Que você tem capacidade, você trabalhou o seu cognitivo para você alcançar o seu objetivo, você vai alcançar. Respira fundo, pratique essas estratégias, busque essas alternativas que vai funcionar, tá? Eu até pontuei algumas coisas no início, né, das aulas, mas se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar disponibilizar ou vou deixar à disposição um workbook que eu fiz justamente para você tornar o seu dia a dia produtivo. E lá tem alguns exercícios super simples que você pode colocar isso em prática no seu dia a dia, isso vai favorecer o seu direcionamento. Eu vou deixar o link, quando terminar as 5 aulas, na 5ª aula eu vou disponibilizar o link para você baixar esse workbook, ok? Tudo certo? Então vamos lá. Em relação a planejar, bom, o que eu vou conversar aqui com você, eu quero que você coloque já em prática. Então são estratégias práticas, tá? Até aqui o meu formulário, que é esse que eu vou deixar disponível para você baixar. E eu quero que você organize de maneira prática algo que você vai poder utilizar, por exemplo, amanhã, tá? Eu quero que você utilize amanhã. Como é que você faz isso, Fê? Bom, antes de falar um pouquinho sobre esse PDF que eu vou disponibilizar, então no finalzinho dessa aula eu vou explicar um pouco desse PDF,
desse formulário, eu quero que você entenda que o nosso cérebro ele tem funções executivas. Quais são essas funções cognitivas executivas? São as funções relacionadas a planejamento. Então, deixa eu te falar uma coisa, além de você ser um ser humano fantástico, inteligente, você sabe planejar. Porque todo ser humano tem essas funções executivas, cognitivas, que ficam na região frontoparietal. A não ser que você tenha alguma alteração, né? Às vezes aconteceu uma isquemia nessa área, não é possível, mas assim, se você é uma pessoa rígida, que não teve nenhuma alteração cerebral, e que mesmo assim, até as pessoas que têm alguma alteração cerebral, elas conseguem planejar também. Porque isso é intrínseco do ser humano. Todo ser humano consegue planejar, porque isso faz parte das funções executivas do cérebro. E estão relacionadas a quê? A região frontoparietal, então a região frontal, aqui na frente da nossa cabeça, e lateral, frontoparietal, que são essas regiões aqui do nosso cérebro responsável justamente pelo planejamento, pela execução das ações, por você organizar o seu tempo de maneira apropriada, de acordo com o que você já conhece. O que eu quero fazer aqui é te abrir um pouco a mente para você conhecer umas outras estratégias que também são muito úteis para o seu dia a dia. Então, presta atenção aqui. Então, de acordo com das funções cognitivas executivas, nessa região frontoparietal, essa região, ela fornece todos os discernimentos que a gente tem, de tudo que a gente capta. Lembra? A captação é para o sistema límbico, a região central do cérebro, que é o sensitivo, né? Tudo que a gente pega aqui na região aferente, né? Nesse circuito aferente do nosso corpo, tudo que a gente capta do meio, a gente passa pelo sistema límbico. No sistema límbico ele vai estabelecer as conexões com a região do neocórtex, e também tudo isso está envolvido com as nossas funções vitais, sim, também. Então a gente precisa estar bem nutrido, hidratado, porque isso tudo vai trabalhar o que a gente aprende, do que a gente absorve do mundo e do meio. Então olha lá, o que acontece nessas deixa eu... Opa, pronto, paguei. O que acontece nessa região frontoparietal, né? Nessa região das funções executivas do cérebro? Bom, é ali que a gente percebe que há uma persistência na execução de algum plano. Se você tem um plano, mesmo que você não tenha estabelecido uma data para acontecer, mas você tem um plano, por exemplo, lembra que eu falei, na última aula eu falei sobre uma vez que eu virei para o meu pai e falei, eu vou passar no concurso da Rede Sara de Hospitais ou nas Forças Armadas. Eu tinha um plano. Assim que eu terminasse a faculdade, eu tinha o propósito de passar nesses dois lugares. E eu passei nesses dois lugares, ainda de lambuja, passei na Secretaria de Saúde Federal, mas eu tive a opção de escolha. Olha que legal. Mas como eu tinha isso muito na minha mente, eu acabei indo para a Rede Sara de Hospitais. Então olha lá, se isso você tem um plano para acontecer, e se o seu plano você vive esse plano, você vive esse objetivo, você deixa ele mais intenso possível, isso vai sempre trabalhando as regiões frontoparietais e acabam direcionando todo o seu pensamento, o seu sentimento, a sua energia, a sua força de vontade, vai toda direcionada ao que você tem como plano. Então, planejar é intrínseco do ser humano e tudo bem, tem pessoas que sabem planejar melhor, de maneira mais eficaz, e tem pessoas que sabem planejar menos, né? Não tem todas as estratégias. E às vezes aquele planejamento que ela não consegue tanto planejar de forma eficaz, mesmo assim é considerado um plano. Certo? Então, o que eu quero disponibilizar aqui é uma outra forma, uma forma mais simples, mais tranquila de você planejar, por exemplo, a sua semana, que é o que eu quero que você já coloque em prática, tá? Para você já direcionar melhor o seu dia a dia. Então, vamos lá. Outra coisa que acontece nas funções cognitivas e executivas do cérebro é que há uma habilidade em flexibilizar as conexões cerebrais, a mentalidade. Então, olha só, nessa região, além da gente você estabelecer o planejamento, você também tem a flexibilidade de
de alterar alguma coisa, os processos desse planejamento. Então sim, você tem essa flexibilidade. Então às vezes, puxa, aquilo que eu já me planejei não deu certo. O que eu vou fazer? Você vai buscar uma alternativa. Então nessa região frontoparietal é responsável também por buscar alternativas. Alternativas viáveis, que você esteja no controle, que seja ecológico, que é bom para você e para outra pessoa, e que seja positivo. Então é escolha sua também buscar algo positivo para o seu dia a dia. Assim como você está aqui assistindo às aulas também, eu espero que esses vídeos que você está assistindo das aulas seja produtivo e te desperte algum insight legal para você conduzir o seu dia a dia da melhor maneira em relação aos estudos. Então olha lá, nessa região também há uma elaboração de estratégias eficazes. Então nesse processamento aqui das informações no cérebro, do seu plano, você começa a elaborar estratégias eficazes. Estratégias que vão trazer algum resultado legal para você. Então é nessa região do cérebro. Além disso, além de você ter essas regiões plenamente funcionantes, é ali que você tem um foco e boa atenção sustentada. Então, além de você estabelecer a memória e a atenção nessa região do sistema límbico, e você promove isso, você deixa isso mais vivo aqui na região frontoparietal. Então, no sistema límbico, você guarda as informações, você processa parte das informações, vai para a região frontoparietal e lá também você deixa aquela atenção sustentada, você acaba focando mais. Olha só, a região da fronte está relacionada a foco. Olha que bacana. E olha só, nessa região também frontoparietal é que existem as funções cognitivas em relação à organização e planejamento. Pode ser que você não seja a pessoa mais organizada do mundo, mas você tem o senso de organização dentro de você. Você tem um senso de categorização, você tem um senso de priorizar as suas atividades, as suas tarefas. Você tem esse senso dentro de você. O que acontece às vezes é que esse senso pode estar abafado com tantas atividades. Pode ser que esse senso esteja um pouco deixado de lado diante de outras demandas que você tem. Às vezes você está grávida ou então você vai ter um filho daqui a um mês e você está programando outras situações que vão mudar o seu contexto atual. E mesmo assim, você tem função cognitiva executiva do seu cérebro que vai facilitar a sua organização, a sua reorganização e o seu planejamento. Também nessa região existe uma seleção e controle das respostas que você tanto busca. Chama-se o controle inibitório. Então, o que é priorizar? É você escolher o que é, no momento, o ápice para você resolver uma questão, para você buscar uma solução. Então, a prioridade é exatamente essa. É o que você busca no momento para ter um direcionamento. Então, o seu primeiro objetivo, o seu segundo objetivo, você vai enumerando o que é prioridade para a situação que você vive agora. Então, isso tudo também nessa região da região frontoparietal. Nessa região também há uma habilidade de controle emocional. Então, a maioria das absorções que a gente pega em relação ao ambiente, o processamento das emoções, dos sentimentos, tudo na região do sistema límbico, ali que também tem a maioria dos neurotransmissores relacionados à alteração de humor. Então tudo ali no sistema límbico, mas é aquilo que eu falei, o cérebro é totalmente interligado. Então nessa região frontoparietal é que você vai ter a habilidade de controlar essas emoções. Fê, por que você fala isso? Seguinte, existem várias histórias, se você for buscar aí na literatura, uma pessoa que bateu ou teve um TCE, bateu a região da fronte, ou então teve um AVC e pegou justamente essa área frontal do cérebro, as pessoas que pegam e tem uma lesão nessa região frontoparietal, elas acabam perdendo a inibição. Elas começam a ficar pessoas diferentes do habitual. Às vezes aquela pessoa era muito séria, muito compromissada, muito focada, aí de repente tem uma lesão na região frontal, né? Às vezes teve um acidente de carro e teve um traumatismo crânioencefálico, ou então teve um AVC e alterou essa região frontal, ou às vezes teve um acidente que mudou a estrutura frontoparietal. O que acontece? Essa pessoa acaba sendo comunicativa demais, muda um comportamento
da água para o vinho. Ela fica mais falante, ela perde a inibição, então no meio das pessoas ela começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, não sei se você já ouviu uma história dessa, mas eu já tive pacientes assim, então às vezes até tem aumento da libido quando a pessoa bate a região frontal. Olha só! Então a pessoa perde o controle das suas emoções de acordo com o ambiente. Então ela fala o que dá na cabeça, não tem papas na língua, e isso causa um certo choque para os familiares até, porque você conheceu uma pessoa de um jeito que tinha controle de suas emoções e depois de um acidente que bate justamente essa região frontal, ela muda completamente de comportamento. Isso tudo porque é nessa região que a gente tem um controle maior das nossas emoções, que a gente vai se portar diferentemente em ambientes sociais diferentes. Por exemplo, no fórum, se a gente for a algum fórum do seu município ou da sua cidade, você vai usar uma calça comprida, uma roupa mais formal, um tênis fechado. Você não vai de chinelo para um fórum, né? Apesar que tem pessoas que vão, mas assim, por exemplo, quem vai à igreja, e às vezes tem igrejas que você precisa estar bem vestido, protegido, porque faz parte daquele sistema, daquele ambiente, né? E relacionado à cultura, aos costumes. E se você vai de uma outra maneira ou se comporta de uma outra maneira, isso causa um choque social. Então o que acontece? Quando a pessoa tem uma lesão na região da cabeça, nessa região frontal, ela perde essa noção, porque ela não sabe trabalhar o controle inibitório, que é aqui, ó, nessa região frontal da nossa cabeça. Muito doido, né? Mas é verdade. E aí o que acontece? Eu já tive pacientes assim, inclusive. E os familiares ficavam assim, nossa, ele nunca falou isso antes, ele nunca disse isso antes. Eu falo, não, faz parte, então eu já tive pacientes dessa questão. E olha só, e além dessa região frontoparietal, tem os análises das consequências a longo prazo. Então, isso aqui é legal. Pera aí que eu vou dar um exemplo, pera aí. Olha só, por exemplo, é nessa região frontoparietal que quando a gente vai comprar alguma coisa, que a gente compra, deixa eu só te esclarecer, quando a gente compra alguma coisa, a gente está comprando através do nosso sistema límbico. É emocional também, porque envolve impulso, envolve vontade, envolve querer, envolve sensações, e isso tudo. Quando a gente quer comprar alguma coisa, muitas vezes é pelo impulso e muitas vezes não é nem pela necessidade, mas sim pelo impulso. Por isso que muitas vezes a gente vai no supermercado e se a gente for com fome, a gente vai pegando todas as guloseimas que tiverem nas estantes. Então, sempre é importante você comer antes, se alimentar com alimentação saudável antes de você ir fazer compras no supermercado, por exemplo. Então, isso tudo envolve o nosso comportamento e o nosso comportamento é impulsivo, é relacionado ao emocional. Por isso que nessa região do controle, né, do cérebro, na região frontoparietal, a gente tem um controle maior do nosso planejamento, da nossa organização e relacionado às análises de consequência a longo prazo. Por exemplo, se você vai comprar, entrou um dinheiro na minha conta porque eu fiz uma venda legal, ou então eu acabei de receber o salário, eu vou comprar um carro. Então o que acontece? Você tá juntando dinheiro para comprar o carro no final do ano e você de repente fala assim, eu já tenho metade do dinheiro e vou comprar um carro. Você começa a analisar essa região frontoparietal, serve para analisar as consequências dos seus atos que podem perpetuar a longo prazo. Em vez de você comprar um carro agora e só pagar metade, por que você não guarda esse dinheiro e só no final do ano, que eu tenho certeza que você vai juntar o dinheiro no final do ano, você vai lá e compra o carro à vista, ainda tem potencial de negociar isso com o vendedor ou com o gerente da loja ou com a pessoa que está vendendo o carro. Então isso tudo passa pelo processamento na região frontoparietal. Então você é um ser humano que planeja e aqui eu vou te dar uma estruturação para você planejar semanalmente. Como é que você pode fazer isso? E é super simples. Antes de você planejar, antes de você pegar no cronograma propriamente dito, que eu vou dividir aqui com você, você vai fazer 3 coisas agora. Primeiro você vai escrever aí no papel, você pega um papel agora, uma caneta. Se você está vendo o vídeo, você pausa aí, pega o papel e a caneta e volta. Pega um papel, uma caneta, um lápis e você vai primeiramente declarar o seu propósito, o seu objetivo, o que você quer em relação ao seu estudo. Por exemplo, eu quero
estudar, eu quero fazer a leitura dos meus artigos para terminar o meu trabalho de conclusão de curso, relacionado ao curso de especialização, não sei o que, relacionado a eu quero terminar a minha dissertação de mestrado relacionada a não sei o que, eu quero terminar o meu artigo científico relacionado a isso para publicar na revista tal, lá. Eu quero passar no concurso do STF, eu quero passar no concurso da Secretaria Municipal de Educação no dia tal. Você vai declarar o seu objetivo, você vai escrever: eu, Fernanda, declaro que quero passar no concurso tal. Tá? Você vai fazer uma declaração. A segunda coisa é, você vai pegar e vai escrever uma linha do tempo. Oi? Como assim, Fer? Como assim linha do tempo? Você vai pegar uma data provável que vai acontecer esse seu evento, o que você quer, e você vai colocar lá a data que vai acontecer. Eu não tenho data. Inventa uma data provável para isso acontecer. Você vai depois dividir 7 situações para você chegar até essa data. Então você vai dividir 7 porções. Se faltam 2 anos para você terminar, você vai inventar 7 situações em que você está chegando mais próximo da data da prova, da data de passar no concurso, da data de você ler o seu nome no Diário Oficial. Independente, é isso que eu quero que você faça. Faça uma linha do tempo, o que é agora e a data que vai acontecer. E você vai estipular 7 datas nesse meio do caminho aí. E essas 7 datas você vai imaginar o que vai acontecer nessas datas, certo? É isso que eu quero que você faça. Então é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o plano. Eu quero que você estabeleça um plano para estudar. É tipo um cronograma. E aí você pode começar a montar esse plano semanalmente falando. Como é que você vai fazer isso? Bom, agora você vai fazer o seguinte. Então vamos lá. Você vai pegar uma folha de papel, folha de caderno, vai pegar ela e dividir em 4. E você vai colocar da seguinte forma. Presta atenção. Você vai colocar as disciplinas que você precisa estudar naquela semana que você está se organizando. Isso. Você vai separar por 4 disciplinas. Você pega lá o edital, ou então você vai pegar lá aquele calhamaço de artigos, você vai separar por 4 temas e você vai distribuir esses artigos por temas. Ou você vai pegar aquele montoado lá daquele edital e você vai separar por temas. Como assim, Fer? Eu aconselho, se for um edital, que você separe duas disciplinas de conhecimentos gerais e 2 disciplinas de conhecimentos específicos, ok? Para aquela semana, não é para um mês, não é para... Calma, para aquela semana. A gente vai fazer um planejamento semanal mais produtivo possível e mais dentro da sua realidade, certo? Então me acompanha aqui. Então você vai pegar e vai separar em 4 quadrantes e vai colocar aqui as 4 disciplinas, tá? As 4 matérias. Ou então vai estudar para vestibular, divide 4 matérias que você vai focar naquela semana, ok? Que você vai estabelecer os resumos, que você vai fazer vai estruturar um esquema de resumo, um esquema de revisão, ou um mapa mental, uma anotação produtiva, que eu vou até, se você quiser, eu posso mandar para você o link em que eu falo um pouco mais sobre mapa mental e anotação produtiva de maneira sucinta, tá? Mas eu posso mandar o link para você também desses 2 vídeos que estão aí no meu canal do YouTube, o Insights Incomuns. Então aqui, ó, divide em 4 disciplinas. Aí o que você vai fazer agora? Agora que tá. Já que, por exemplo, para concurso, você vai escolher 2 que são de conhecimentos básicos e 2 de conhecimentos específicos. Beleza? Para aquela semana. Você vai trabalhar aquela semana. E aí você vai escolher, dentre essas 2 que você escolher para científico, específico e para conhecimentos básicos, né? Ou que vai exigir lá, por exemplo, português e direito constitucional. E no caso específico é, sei lá, financeiro, né?
Direito financeiro internacional, isso é bem específico. Bom, tá, aí você vai dividir. Aí você vai escolher dentro dessas 4 as que você tem mais afinidade e as que você tem menos afinidade, ok? Dentro das 4. E aí você vai estabelecer também o que você vai escolher dentro dessas 4. Por exemplo, em português, eu vou estudar edição de interpretação de texto, hífen, nananana. Escolhe 3 para cada disciplina que você escolheu. Você escolhe 3 direcionamentos. Digamos assim, 3 assuntos específicos de cada disciplina, ok? Coloca aqui. E aí você vai colocar as que você tem mais afinidade e as que tem menos. Por que isso, Fer? Porque você vai escolher, diante dos seus horários aqui no planejamento, os horários que você tem mais energia e que tem menos energia. Eu não sei se eu falei isso nas outras aulas, eu acho que eu só falei rapidamente. Por quê? Tem pessoas que são mais diurnas e tem pessoas que são mais noturnas. Ou tem pessoas que têm mais energia de manhã cedo e tem pessoas que têm menos energia à noite, ou tem pessoas que têm menos energia de manhã cedo e tem mais energia à noite, ou seja, consegue estudar até 1, 2 da manhã, pega à noite e começa a estudar, e tem pessoas que precisam dormir cedo e acordar bem cedinho de manhã, tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e consegue ter essa concentração, essa energia no período da manhã. Eu mesma sou uma pessoa muito diurna, então eu tenho muita facilidade de assimilar conteúdo no período da manhã, é que eu tô com a cabeça mais refrescada, tá bem oxigenada, eu tô bem hidratada, digamos, só tomar uns copinhos de água já melhora. Então isso tudo envolve você saber do seu corpo, da sua fisiologia, como você responde melhor aos períodos que você tem mais energia e menos energia. Os períodos que você tem mais energia, você vai distribuir as disciplinas que você tem menos afinidade. Por quê? Quando a cabeça está mais tranquila, você consegue se concentrar mais nas disciplinas que você tem menos afinidade. Ou seja, que você tem um certo... precisa se concentrar mais para entender aquele assunto? Ok. E aí o que você vai fazer? Vai estudar aquele assunto pelo período que você escolheu. Eu só tenho 1 hora no período da manhã? Só tenho 2 horas no período da manhã? Beleza. Ok. Então você vai distribuir dessa forma. Naquela semana de segunda a domingo, tá? Ok? Beleza? Show de bola. Então tá, naquela semana. E aí você vai distribuir as disciplinas, as 4 disciplinas, ok? Certo? Ótimo. E aí como é que você vai fazer? Eu quero que você comece a estruturar semanalmente, e aqui tá, ó, esse é um planejamento semanal, e você vai pegar um dia da semana, por exemplo, domingo à tarde, sábado de manhã, o dia que você tá mais tranquilo, tá? Para você esquematizar essa semana. Certo? E é isso que você vai fazer. Esse aqui é o PDF que eu vou disponibilizar para você. É uma coisa muito simples, mas você acompanhando o vídeo, você vai entender como você vai preencher isso aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as 4 disciplinas que você colocou atrás e você vai distribuir de acordo com o tempo que você tem disponível. Nesse PDF, ele tem 2 folhas, sendo que a primeira folha começa às 5 horas da manhã e a segunda folha termina às 23h30. Fernanda, mas eu durmo mais tarde do que isso, ou então eu acordo mais tarde do que isso. Você vai só apagar aqui e vai estruturar conforme você achar legal, tá? Então você vai fazer dessa forma. Eu não deixei em aberto porque eu quero que você faça isso de meia em meia hora. Eu posso depois deixar em aberto para você e você estruturar dessa forma. Eu vou mandar assim e depois você avalia ou faz o seu. Isso aqui é só um exemplo de como você pode fazer, tá? E você vai pegar um dia da semana, aquela semana que você vai se organizar, você vai pegar essas disciplinas e você vai distribuir as horas que você tem de estudo de acordo com essas 4 disciplinas. Por que não mais que 4? Bom, porque eu quero que você fique focado no que você se programou inicialmente. Ou seja, lembra que eu falei sobre dividir em porções, dividir em partes? É justamente isso, você começar a trabalhar o seu edital, você começar a trabalhar aquela quantidade de artigos para ler, você começar a trabalhar aquela quantidade de livros para estudar a partir dessa fração de estudos para fazer. Ok? Então lembre-se,
partiu uma folha em 4, escolhe 4 disciplinas para você estudar. Dentro de cada disciplina você vai escolher 3 assuntos e aí você vai escolher ainda mais o que você tem mais afinidade, você coloca um maisinho, e o que você tem menos afinidade, você coloca menusinho. Ah, Fernanda, eu tenho menos afinidade com tudo. Tá, então desse tudo, qual que você gostaria de mexer desse que você tem menos afinidade com tudo? Seja sincero e honesto com você, seja sincera e honesta com você, certo? Mesmo que você tenha menos afinidade em tudo, mesmo assim, você vai achar uma forma de querer compreender um pouquinho mais sobre direito constitucional, querer compreender um pouquinho mais sobre, sei lá, lógica, tá? Beleza? Querer aprender um pouquinho mais sobre aquele tema do artigo que você vai ler, certo? Beleza? E aí você vai pegar aqui e começar a descrever a sua rotina, as suas estratégias. Por exemplo, eu acordo às 4 da manhã, faço a minha leitura bíblica, ou então faço a minha leitura de incentivo, eu faço a minha leitura de poesia, não importa. Você vai começar a estruturar tudo o que você faz como se fosse um grande diário. Então depois o deslocamento para o trabalho, deslocamento para levar as crianças à escola, e aí você vai descrevendo de meia em meia hora o que você faz no dia, tá? Beleza? E depois você vai estruturar a disciplina que você vai ler, por exemplo, português. Português eu vou, nesse dia aqui, nessa segunda-feira, eu vou estudar hífen. Pronto, anota lá hífen. E você vai fechar o estudo de hífen. Ou seja, fazendo um mapa mental, ou fazendo ou estudando através de uma videoaula, ou estudando através de algum livro, tá? Você vai fechar aquele tema até onde você alcançou, certo? E você vai estruturar isso, gente, dentro de uma pasta catálogo, para você sempre acompanhar a sua evolução, certo? Eu vou explicar depois sobre isso, talvez num outro vídeo aí, eu posso até dividir com vocês, caso vocês tenham interesse. Então esse aqui é um PDF para você estruturar a semana. Escolhe um dia da semana que estiver tranquilo. Eu sou plantonista. O dia que você tiver folga, cara. O dia que você tiver folga, você pega lá, senta alguns minutinhos, meia horinha e estrutura a sua semana. Por que isso? Para você começar a trabalhar a sua mente, que ela fique mais organizada e que você utilize mais a sua região frontoparietal, que é a região do planejamento, tá? Terminou de organizar toda semana. Aqui embaixo tá gratidão, tá? Essa é a última fileira que você não tá vendo, mas aqui tá escrito gratidão. Esse gratidão é para você escrever 3 motivos de gratidão toda vez que você concluir um dia. Ou seja, eu agradeço por estar vivo, eu agradeço pela chuva, eu agradeço pelo sol, não sei o que você vai agradecer. Eu agradeço pelos meus filhos, eu agradeço pela minha mãe, pelo meu pai, eu agradeço a Deus. Sempre quando terminar o dia, você vai agradecer. Uma coisa importante, quando terminar o seu dia, quando você já estiver perto de ir para a cama, pega a sua folha e começa a checar as coisas que você conseguiu. E as coisas que você não conseguiu, você mesmo assim, mesmo que você não tenha conseguido, coloca uma observação, um asterisco, alguma coisa ali, para você depois começar a entender o tempo que você gasta fazendo alguma coisa que você precisa fazer, executando alguma atividade, ou às vezes você tem que ir numa consulta e às vezes está esperando na consulta, leva um livro. Então, aproveita essas janelas de oportunidade para levar sempre um livro ou um caderno de questões para concurso, e você vai estar lá na hora do deslocamento, esperando por uma consulta, esperando uma fila do banco, você está lá estudando, certo? Tô pegando ônibus, tô pegando metrô, tô pegando trem, pega lá, utiliza essas janelas de oportunidade para você estudar ou para fazer os exercícios naquele momento. Tá? Em pé, sentado, de lado, não sei como é que você vai fazer, certo? Então esse aqui é um PDF que eu vou disponibilizar para vocês planejarem a semana. A gente já começa planejando a semana e você vai acompanhando a sua evolução diariamente para ver as coisas que você fez. As que você fez, você checa. Você pega o marca-texto, você pega e risca, você que vai avaliar como você quer checar essas informações. No final do dia, agradeça. Escreva lá seus agradecimentos. Eu não escrevi, Fernanda, eu só mentalizei e falei. Ok, mentaliza, fala e depois no dia seguinte você pode escrever o que você mentalizou e falou no dia anterior. Para isso se tornar um hábito também de você agradecer
pelo que você alcançou, pelo que você conquistou, certo? Ok? Beleza! A próxima aula a gente vai falar sobre agir, que é o plano de execução do que você vai demandar no seu dia a dia em relação aos seus estudos, ao que você quer conquistar em relação aos seus estudos, alguma prova de qualificação, passar no concurso, tudo isso vai estar relacionado também amanhã em relação a agir, como você já começa a agir. Então, a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo.